Formação. Eu estou neste momento presidente da ATENS até 2025, então já coloco para vocês que depois vai ter eleições da ATENS, então podemos aceitar candidatos também, então já está aberto a novos sindicalizados e aos que estão aí também, para que possam vir compor uma chapa, tá? Bom, é uma alegria, eu já disse que a gente está acolhendo todos vocês nessa tarde para celebrarmos o Dia do Servidor Público. Quando nós pensamos em trazer alguém fazer uma palestra, a gente pensou no Dia do Servidor Público e alguma coisa que fosse bastante interessante para nós neste momento. Tem várias outras coisas, mas esse é um tema muito, muito importante. Escolhemos o tema Inteligência Artificial, que será abordado pelo professor Celestino Maguete, a quem agradecemos já imensamente a disponibilidade de conversar conosco sobre esse assunto que é tão relevante. Agradecemos a presença do presidente da SEDUC, daqui, o professor Assísio, e de todos os servidores técnicos, administrativos e educação, ativos e aposentados que aqui estão. Ao final da palestra, nós convidamos todos para um momento de confraternização com esse delicioso papo. Agora eu vou convidar a diretora de política sindical, a Glécia Poser, para fazer a apresentação do nosso palestrante e, posteriormente, após a palestra, ela vai conduzir as perguntas. Uma boa palestra. Boa tarde, desculpa pelo atraso, a gente estava tentando fazer conversar hoje, os temas não funcionou, mas os professores não tem problema e a gente vai começar assim mesmo. Então eu quero apresentar para vocês o professor Celestino Vaz Tomás João Guedes, professor e pesquisador da Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique, com uma trajetória acadêmica e profissional notável. É doutor em Ciências da Comunicação, com pós-graduação em Inteligência Artificial e Machine Learning, além de autor de livros e artigos científicos de destaque internacional, incluindo temas como regulação da inteligência artificial e os desafios das deepfakes. O professor Celestino é também professor visitante no programa de pós-graduação em Comunicação da UFSM. No final da palestra, nós vamos ter espaço para algumas perguntas, então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir anotando, que a gente vai ter um tempinho. E já passo a palavra para o professor, que abordará o tema, a inteligência artificial e as mutações técnicas e profissionais no serviço público. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. A apresentação já foi feita. Me chamo Celestino Janguete, sou professor moçambicano. Estou cá como professor visitante estrangeiro no programa de pós-graduação em comunicação. Primeiro, agradecer à Elisângela, colega da graduação, que recomendou o meu nome para que fosse configurar esta palestra. E agradecer também aos organizadores deste evento, à Presidente e ao pessoal todo envolvido para que se efetive exatamente esta palestra. Vou antecipadamente pedir algumas desculpas por causa do meu sotaque. Possivelmente estou em processo de inculturação da cultura brasileira, que é uma linguística, que é uma limitação que no primeiro momento foi difícil, mas agora já há 2 anos estou cá, já estou mais ou menos integrado, sobretudo na cultura gaúcha do Rio Grande do Sul. Perfeito. Eu trago aqui um tema que é exatamente matéria que eu tenho ensinado aos estudantes da pós-graduação, curso de mestrado, doutorado, que é inteligência artificial aplicada à comunicação. Essa é a minha especialização. Tenho algumas publicações que foram referenciadas aqui e tem a ver com os grandes impactos da inteligência artificial em vários setores da comunicação, desde a rádio, televisão e também a imprensa, enfim. E também existem impactos diretos nas outras profissões que eu vou apontar aqui, que irão mudar nos próximos tempos, e o surgimento e as potencialidades que
relação com essa inteligência artificial, surgimento de novas profissões. Este é o tema de grande debate da atualidade. Os governos do mundo, empresas, universidades e também toda a sociedade está envolvida neste debate tão surpreendente. Eu digo surpreendente porque a partir de 2021 a inteligência artificial ganhou esse boom a nível mundial e que surpreendeu muitos governos e que desatualizou muitas leis, muitos regulamentos, muitas normas e que está a levar a cabo a maior parte dos governos do mundo a reformular as suas leis, a reformular os seus regulamentos em torno da inteligência artificial. Não havia nenhuma referência mundial. A única referência que estava em debate e que foi acelerada foi da União Europeia. A União Europeia, quando tomou o conhecimento que a inteligência artificial generativa, hoje eu explico esse conceito de inteligência artificial generativa, estava a tomar conta de todas as organizações da sociedade, e eles avançaram e aprovaram há 2 meses a lei da inteligência artificial, o regulamento da inteligência artificial, a nível da União Europeia. E os outros países não têm, neste momento, o regulamento, inclusive o Brasil ainda não tem o regulamento, mas existe uma proposta que foi submetida para deputados federais poderem aprovar essa proposta. Bem, eu vou começar a pedido da Presidente que eu iniciasse logo nas primeiras fases do desenvolvimento da inteligência artificial, da história da inteligência artificial. Então, o tema que eu trago aqui é a inteligência artificial e as transformações socioprofissionais nos serviços públicos, que é, na verdade, um tema que está sendo discutido, ainda não está consolidado a nível mundial. Há um debate que está sendo levado a cabo por muitas organizações internacionais sobre a questão da inteligência artificial nos serviços públicos. Então, iniciando sobre a inteligência artificial, estamos a falar aqui de sistemas computacionais que são simulados a funcionar como uma mente humana, assumindo a dinâmica de funcionamento da mente humana. Então, os computadores são os principais protagonistas nesse campo da inteligência artificial, a área da computação, que tenta imitar a dinâmica de funcionamento do nosso cérebro, dando-lhe empréstimo de conhecimento, dando-lhe empréstimo de, digamos, dos padrões, e ela, a inteligência artificial, vai funcionar a partir dos padrões que lhe são atribuídos pelo mundo. Eu explico em detalhe mais adiante como isso funciona. Portanto, na década de 50, se considera o período do início da inteligência artificial na sua fase muito primária. Primária, a tentativa de querer fazer com que a máquina aprendesse a linguagem humana. Isso foi na década de 50, um projeto ensaiado na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, para que ele aprendesse a linguagem humana. Bem, a inteligência artificial nessa altura não funcionou muito bem, os orçamentos eram muito elevados, estamos a falar do investimento na área da inteligência artificial, e ficou numa idade escura. Idade escura, um período em que a inteligência artificial não se desenvolveu mais, porque os orçamentos eram elevadíssimos, e é neste período que exatamente começam a surgir literaturas, filmes ficcionais em relação ao futuro. Certamente vocês já assistiram ao filme Robocop, o primeiro filme que trata sobre o humanoide, não é? O humanoide que faz executar as tarefas semelhantes do homem, que acabou de tornar-se realidade nesta semana, não é? Provavelmente vocês estão acompanhando o lançamento de Elon Musk, do humanoide, em Califórnia, nesta semana, mas um cybervan e um cybercar. São táxis ou viaturas futuras que vão sobreviver no mundo, na atualidade, com o projeto de Elon Musk. Agora, quais são as questões que estão a preocupar todos os setores da sociedade em relação à inteligência artificial? Este é o grande debate. Primeiro, a inteligência artificial e o substituto humano são interrogações que são feitas. Se for a formular a mesma pergunta, a audiência deverá dizer sim ou não, porque as soluções ainda não são bem dadas. Há um livro chamado escrito por Nick Bostrom que trata essa questão da inteligência artificial e dá exatamente um cenário muito
surpreendente ao dizer que a inteligência artificial irá substituir o homem, também com as dúvidas, a inteligência artificial poderá funcionar por si só. Poderá, exatamente, acontecer que a inteligência artificial dependa praticamente da sua funcionalidade da inteligência humana. Então, tem um livro super interessante, que agora não pode ser lido, e que estava quase no início da década por aí, e agora voltou à ribalta em termos de literatura de referência para perceber a superinteligência, que é essa tal inteligência artificial. Haverá a produção dos dados, são interpretações mais recentes. Nós estamos a viver num boom de dados. Há dados provocantes, dados sistematizados e outros dados não sistematizados. Estamos a falar de dados que estão em servidores, grandes computadores, dados que estão nas redes sociais da internet. Estamos a viver num mundo estonteante de informação. Aquilo que os outros chamam da idade da infosficação. A infosficação é a intoxicação do meio de informação. A quantidade de informação que circula e acaba criando transtornos das crianças, dos adultos, inclusive, por essa grande quantidade de dados. Porquê? Isso se chama de mundo de grandes dados. Isso se designa de Big Data. Esse Big Data veio exatamente para funcionar a forma da disponibilização de informação a nível mundial. Esta é a questão. O Brasil está controlado nisto. Já tem uma lei bastante antiga, como ser antiga, a lei de proteção de dados, e ela já prevê essa questão dos dados pessoais não poderem ser utilizados para a inteligência artificial. Mas ainda há algo que se fazer mais quanto a isso. Serão garantidos os direitos autorais? Esta é a grande pergunta. Os dados que a inteligência artificial vai buscar nos servidores, nas informações que circulam nas redes sociais da internet, alguns dados têm proteção de direito autoral. E então, se a inteligência artificial vai lá buscar os dados, as informações, e gera outros dados mais, digamos, elaborados, e os direitos serão protegidos. Então, essas questões estão sendo debatidas a nível internacional, quer por organizadores de livros, por editores de livros, por várias instituições culturais, instituições das artes, estão a debater essa questão. Quadros estão sendo indicados, de 20 quadros de Van Gogh e os outros grandes ilustres que trabalham no campo das pinturas. Então, os seus dados estão sendo, digamos, retirados do meio da inteligência artificial generativa. Então, é um debate muito aberto, um debate que até agora não se chegou a um consenso por essa questão, que eu havia referido, está relacionado com a questão de proteção de dados, a questão da inteligência artificial generativa que está a ser usada. Uma outra pergunta que tem sido feita é essa: quais são as profissões do futuro que serão impactadas pela inteligência artificial? Eu irei mostrar aqui uma série de profissões que não desaparecer e surgirão outras profissões nos próximos tempos. E essas profissões, claro, muitas delas estão relacionadas com o serviço público. E não, ou a morte, ou a análise, a realidade, a sobrevivência. Então, nós temos um futuro muito curto que vai requerer, por parte do funcionário público e das outras áreas, particularmente a área da comunicação, e tem-se falado bastante disto na sala de aula dos estudantes, ainda ontem estive a conversar com eles, há alguns dias, sobre adaptar-se, aprendendo novas profissões ligadas à inteligência artificial, de modo que consigam sobreviver futuramente na área profissional. E uma outra questão é a questão da ética. Esta é uma preocupação, a experiência da Conferência Episcopal de Moçambique convidou para que desse uma palestra sobre que impacto terá a inteligência artificial. A Igreja nunca poderá assumir os próximos tempos sobre isso. Eu tinha que explicar as questões de regulamentação, as questões do uso correto dos algoritmos da inteligência artificial, aqueles que vão trabalhar com a criação da inteligência artificial. Esses devem ser regulados. A questão é que está lá. A proteção dos direitos humanos, a proteção
enfim, de todos os direitos individuais, ele está bem calculado. Se não existir uma regulamentação para isso, os abusos da inteligência social não vão suceder constantemente. Então, é uma questão preocupante, a questão ética. A outra questão da regulamentação que eu me referi, que a nível mundial a inteligência social acabou por criar grandes interesses ou grandes preocupações por parte do governo de todo o mundo. Ok, essas são questões que estão sendo colocadas. E agora, a inteligência artificial, ela funciona com base na imitação da inteligência humana. A grande disciplina que mais impactou e que impulsionou a inteligência artificial é a neurociência. A inteligência artificial não só depende da neurociência, também depende das outras disciplinas, como a linguística, disciplinas relacionadas com a própria filosofia, enfim, tantas outras disciplinas que se cruzaram na inteligência artificial e trouxeram se cruzaram na inteligência artificial e trouxeram essa dinâmica que nós estamos a assistir hoje da inteligência artificial. Explicando verdadeiramente como o cérebro humano funciona. A neurociência tem vários campos. Tem a neurociência comportamental, a neurociência de desenvolvimento, a neurociência cognitiva. É na parte da neurociência cognitiva que exatamente a inteligência artificial se desenvolveu mais. O que é neurociência? É uma disciplina na área de psicologia, na área do estudo do cérebro humano, na área do funcionamento do cérebro humano. Quando que foi impulsionada a neurociência? O período em que o presidente Bush, filho, o presidente Reagan, estava preparado em perceber sobre os terroristas, sobretudo o Bin Laden. Então, investiu bastante orçamento na pesquisa sobre a neurociência, para saber a dinâmica do funcionamento dos terroristas. E então, a partir dali, a neurociência se desenvolveu bastante. Mas no campo da neurociência cognitiva, e ele já vinha já há bastante tempo, ela já era desenvolvida, já era pesquisada no campo de um território que se tornou bastante fértil na atualidade, em termos de pesquisa. Então, trouxe novos dados, novas dinâmicas sobre o cérebro humano, apropria-se. Mesmo a própria filosofia, porque a estuda a filosofia do conhecimento, a paleontologia, a teoria do conhecimento, há filósofos que tratam sobre essa questão da teoria do conhecimento. O pico de todos eles, nós conhecemos na área da educação, foi Jean Piaget, que desenvolveu a questão da teoria do conhecimento, do desenvolvimento das crianças. Jean Piaget não se refere na área da educação, é o Rosário, que conhece melhor como que se desenvolve a teoria do conhecimento. Ora, juntando tudo isto, o que acontece dentro do cérebro humano? Só para ver como que é a dinâmica do funcionamento do nosso cérebro. Ele tem que ser de neurônios para poderem se apropriar do conhecimento aprendido, imitado, um conhecimento adquirido pela experiência própria. Então, o cérebro apropria-se dessas fontes de conhecimento e então ela une uma dinâmica interna, como que os neurônios se transmitem os conhecimentos até a própria fala. Esta dinâmica, resumida, não funciona no cérebro humano. Mas a computação, a inteligência artificial, apropria-se dessa dinâmica de funcionamento do cérebro humano. Como que ela faz? Tal como estava lá anteriormente, esse intricado de ramificações de neurônios e tal, aqui também se desenvolve da mesma forma. A inteligência artificial, o que vai fazer? Ela pode, para poder ter o conhecimento, o aprendizado, o tal machine learning, ela precisa de fontes. De onde vêm as fontes da inteligência artificial? Vem da grande base de dados, a chamada Big Data. Essa Big Data, a grande quantidade de informação que existe. E pronto, lá existem bases de dados que são criadas a nível das instituições. Imagina quando o Brasil tem 100 dados dos seus clientes. Então, a inteligência artificial pode se apropriar desses dados e depois aprender a partir desses dados através dos padrões que lá existem. E depois produzir novos conhecimentos ou interagir com o humano, o utilizador da inteligência artificial. Depois explico detalhadamente como funciona.
Entra por dados da base de dados existente, entra no meio da tal Big Data que existe no mundo e não tem controle e acaba entrando na inteligência artificial. Resultado do quê? Resulta em variedades tipos de inteligências artificiais. Inteligência artificial aplicada aos robôs, inteligência artificial que vocês conhecem das ferramentas de inteligência artificial como ChatGPT, que está muito divulgado, inteligência artificial aplicada na área de transportes, estou a falar dos Cybercar, que estão a lançar, são viaturas não tripuladas, não motoristas, e que funcionam com inteligência artificial. Inteligência artificial aplicada nos drones, inteligência artificial aplicada em várias áreas que eu vou mostrar aqui como ela funciona. Okay? Explicando de novo o que é Big Data. Big Data é uma quantidade enorme de informação que existe e circula no mundo. Desde informações sobre os computadores, os servidores, as redes sociais, e repositórios, vários repositórios de fonte aberta, toda agora a Unesco nos deu diretrizes para todos os países começassem a produzir, sobretudo no campo da ciência, que os dados, as informações, as suas pesquisas fossem de open source, fonte aberta, qualquer um pode lá. Para a inteligência artificial percorre por aí, aprende por aí, para buscar essas informações, para esse big para poder fazer o pessoal organizado. Como que são produzidas as inteligências artificiais? Eu trago aqui um primeiro exemplo de uma linguagem de programação chamada Python. Python é uma linguagem de programação mais recente e que ela tem uma forma de interagir com o programador, o desenvolvedor do programa, de uma forma quase natural. Ela aprende de forma. Essa é a janela de um programador de algoritmos de inteligência artificial. Ele vai buscar a base de dados, ou uma base de dados muito restrita, ou através da base de dados da Big Data que nós referimos anteriormente. Vai dizer o seguinte: apresente a base de dados de funcionários públicos que estão na aposentadoria na região da Santa Maria. Ele vai dar os nomes, a idade, o ano da aposentadoria, tal, etc. Se você tem essa base de dados, a programação Python funciona com estatísticas, funciona com padrões, e ele vai se apropriar dessas informações. E depois de estar nesta configuração, passa para uma segunda configuração que é usada para visualizar esses mesmos dados. Ao ser visualizados os dados, então o humano pode dialogar com inteligência artificial. De que jeito? Eu vou dizer assim à máquina, o computador nesse caso, o nosso celular, apresente-me a idade máxima da aposentadoria na região de Santa Maria. Ele vai me apresentar. E se eu quiser fazer uma previsão para os próximos tempos, imagine que a taxa da mortalidade causada por câncer na região de Santa Maria é muito alta, e eu quero fornecer a máquina para que ela aprenda esses dados. Eu vou buscar, a partir do ano de 1800 ou 1900 ou mais atrás, os dados das mortalidades causadas por câncer e dos dados mortalidade das pessoas que morrem por câncer e dou a máquina para que ela faça aprendizado. Ao dialogar com a máquina, eu vou dizer à máquina: olha, dê a previsão do senhor Francisco da Silveira, qualquer coisa, o nome desse, e ele tem uma alta habilidade. Mas será que ele morrerá de câncer? A máquina vai dar a previsão. Esta é a parte mais interessante da inteligência artificial, a chamada inteligência artificial preditiva, que muitos não têm. Precisa desenvolver essa parte preditiva da inteligência artificial. Muitos médicos agora estão a aprender, há softwares que estão a ser desenvolvidos agora de inteligência artificial preditiva para prever situações de câncer, situações de outras doenças, enfim, e depois tomar decisões para a recomendação dos seus pacientes de quais as precauções que devem ter para os próximos tempos. Quem tem um histórico de câncer, algumas máquinas já dão essa previsão, e se você não cumprir com as decisões ou as orientações médicas, claro, você terá destino igual aos outros. Como que ele funciona? Vai buscar todos os dados
1900, autoridades dos governos da França, ela desenha um padrão. A partir daquele padrão, vai dizer assim, o padrão dos que se alimentam dessa forma, normalmente o destino é a democracia. Esta é a inteligência artificial preditiva. Esta, o humano não tem. Os humanos não têm essa capacidade de fazer a previsão de pessoas que chegamos a alcance nos nossos destinos. Pediram para que eu falasse à vontade, sem limitação de tempo, se já é grato. Aqui está o processo da aprendizagem humana. A máquina é a invenção humana. Quando falo da máquina, estamos a falar de futebol, estamos a falar de viaturas, estamos a falar de softwares, estamos a falar de celulares que a gente tem, são terminais de máquinas. Quando nós acedemos a esses softwares para poder aceder às informações que estão dentro da inteligência artificial, chamamos de máquina. O aprendizado de máquina, o machine learning, funciona dessa forma. E ele vai buscar os dados anteriores, você será alimentado com os dados, as informações anteriores, e ele é capaz de processar o que o humano não faz, grande quantidade de informação em pouco tempo. Em menos de 2 minutos, ele dá a resposta sobre a quantidade de informação que existe. Vou dar um exemplo. Os estudantes de formação, os advogados justificados via online, eles estavam preocupados com a inteligência artificial no campo jurídico, e eu dizia a eles, para poder se alimentar da inteligência artificial, é preciso digitalizar os dados, sobretudo informações das decisões tomadas nos tribunais, de 1800 o Conselho Fiscal, está digitalizado. Agora, a partir daí, ele pode ajudar bastante a área jurídica, na assistência jurídica, nos julgamentos dos tribunais. Porque ele vai buscar os antecedentes dos julgamentos anteriores. Pega esse antecedente e vai dizer o seguinte: casos semelhantes a esses foram julgados dessa forma. Porquê? Porque a disparidade do julgamento do caso é muito grande. Assim. Um pica-galinha pode levar uma manutenção de 4 anos numa região e outra região levar 5 anos. Mas o crime é o mesmo. Por que essa disparidade? Porque eles não têm um antecedente histórico. A inteligência artificial é capaz de fazer isso, trazer casos anteriores julgados e depois, em seguida, dar uma decisão, tomar uma decisão para quem estiver a fazer o julgamento do caso. Esse é um exemplo apenas que vamos falar sobre a aprendizagem da máquina. Este é o histórico da inteligência artificial. Eu não vou detalhar, já falei que a inteligência artificial da década de 50 é isso, com um ensaio da Alan Turing, que ele faz esse pequeno ensaio de aprendizado da máquina, usando a linguagem natural para que a máquina aprendesse. Esse ensaio ficou falido, em toda a linha de tempo que se desenvolveu. O que mais interessa é o ano de 2021. Porquê o ano de 2021? Porque nos Estados Unidos da América existia uma empresa que não era de fins lucrativos, chamada OpenAI. A OpenAI foi desenvolvida por um grupo de amigos, de pessoas aficionadas pela inteligência artificial e que produziam os softwares sem fim lucrativo. Só que em 2021 houve um boom da Big Data e também da neurociência, da linguística e tal, que reativou-se a inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, essa que funciona de forma autónoma, não precisa exatamente de intervenção humana para ela poder funcionar. Então, a inteligência artificial generativa é o que veio criar este rebuliço mundial em torno da regulamentação da ética e tal, que é a partir de 2021 e todo o debate se desencadeou a nível mundial. Como desenviciar-se exatamente desse novo fenómeno? Então começa todo o debate e todos os governos do mundo começam a se preocupar de inteligência artificial, porque há várias áreas. Aqui não é muito visível, e é representado como que a inteligência artificial é utilizada a nível mundial, desde a área das finanças da banca. Há exemplos concretos que a gente não percebe bem na comunidade, como que a banca ela melhorou bastante a partir da Covid-19 e ela começou a introduzir ferramentas de atendimento automático, chatbots. Então,
todos nós somos atendidos por máquina, um chatbot, via telefone, via WhatsApp, e ele é capaz de fazer um atendimento como se fosse humano. Eu todos os dias tenho recebido chamadas das operadoras de telefonia móvel, por novos planos, dizer: eu chamo Francisco, sou da inteligência artificial. Gostaria de conversar com o senhor. Como eu tenho um sotaque moçambicano, eu digo: sou Joguete, não entendi. E volto a repetir o meu nome. Eu vou reencaminhar essa preocupação para o humano. Está reencaminhando para o telefonista. Porquê? Porque é uma inteligência artificial. As companhias de telefonia móvel funcionam assim aqui no Brasil. Tem esse chatbot, chama-se chatbot, que é capaz de perceber a linguagem humana e depois ele dar a resposta de todas as suas preocupações, desde as transações financeiras, de extrato da conta bancária, de planos que querem investir, e tal, ele é capaz de dar a resposta. Quando tiver limitação, ele remete para o atendimento humano. A telefonia móvel, estamos a falar também das operadoras, das televisões, já usam chatbots para esse atendimento. Claro que isso alivia um pouco o tráfego dentro do ano, dentro das companhias, quanto ao atendimento. Depois temos outra área da aplicação da inteligência artificial. Só vou dar uma pincelada de quais são as áreas que mais estão sendo impactadas com a inteligência artificial. O campo da comunicação. A área da comunicação, que é a minha, da formação, e que tem uma paixão enorme nessa área, ela está sendo impactada bastante nos últimos tempos. Fiz um ensaio no ano passado, sim, com aqui um técnico profissional dessa escola, CITESM, de uma rádio gerada pela inteligência artificial. Eu queria apenas perceber se é funcional ou não. Comprei a licença de uma rádio online, trabalhei com essa licença de rádio online, comecei a produzir os programas da rádio, as músicas e depois, enfim, as músicas de preferência dos jovens, e depois as ferramentas de inteligência artificial foram capazes de criar uma rádio que funcionava 24 horas sobre 24 horas. Eu não fazia nenhuma intervenção, eu deixava que ela fizesse produção de notícias atuais, notícias totalmente atuais. Tinha lá um avatar, agora chamam de um outro nome, que é persona, que fazia a apresentação das notícias e fazia intervalo e apresentava as notícias sem a minha intervenção. Este é o primeiro ensaio que eu fiz, que acabei produzindo um artigo científico sobre as vozes sintéticas da rádio. Já foi publicado. Ora bem, não só essa área, a área da televisão, já começa a aparecer televisões que funcionam com os avatares, que fazem apresentações de notícias, e depois as revoluções jornalísticas que também começam a assumir a inteligência artificial nas suas revoluções, a escrever textos, para produzir textos, enfim, há um grande impacto dentro da área dos mídias e do jornalismo com a inteligência artificial. E vamos para outra área, a área de educação. Dei formação no ano passado também para a Universidade de Salgado de Oliveira, no Rio de Janeiro, sobre o impacto da inteligência artificial no ensino à distância. Eram 72 professores, todos eles preocupados com o ensino à distância, e a qualidade dos trabalhos, das provas que são feitas pelos estudantes são altíssimos. A que se deve isto? Claro, deve-se ao uso do ChatGPT. E ele pega as perguntas, diga o ChatGPT, responde todas as perguntas. Num segundo, ele responde todas as perguntas, o trabalho está feito. Qualidade dos trabalhos apresentados, alta. Criatividade humana, zero. Ali então começa a preocupação dos professores. Como gerir essa situação? Essa é a grande preocupação do ensino à distância. O professor não tem contato humano, ou um contato direto com o estudante, mas o estudante do outro lado, ele usa as ferramentas de inteligência artificial. E não há filtro de bolha que possa fazer ou detectar trabalho gerado por ChatGPT. Há poucos softwares que são desenvolvidos para isso. Há dias eu vi que uma empresa já está a desenvolver software para o refinamento ou para o controle de trabalhos produzidos no ensino à distância. Ok. É uma das áreas, há tantas outras áreas que nós podemos ver, aqui nós estamos a contemplar, a área de segurança, a área governamental, que nos interessa falar agora. A área governamental, o setor público, como que a inteligência artificial está a impactar no setor público. Estudos mais recentes são relatórios produzidos por algumas empresas de consultoria americana que tentam perceber como que a inteligência artificial irá impactar as soluções dos negócios.
Esse estudo de 2024, 90% dos conteúdos online serão a base de funcionamento nos próximos anos. A maior parte das empresas irão funcionar 50% utilizando conteúdos online. Aqui não há uma especificação se será a inteligência artificial, mas os conteúdos online são conteúdos que também abarca a inteligência artificial nesse caso. O outro relatório da empresa de consultoria americana McKinsey, de 2024, deste ano, apresenta um gráfico da automatização das tarefas nas empresas, nas organizações, inclusive também no CNPq. Estará na ordem de 60% a partir de 2024, 2025, próximo ano. Não estamos muito longe disso. Então, a automatização das tarefas requer que as organizações se adaptem rapidamente a essas tecnologias para responder à demanda do mercado. Aquela prioridade, que não se adaptar, teoria de sobrevivência. Então, o gráfico mostra isso, que há uma tendência muito grande de automatização das tarefas e a aplicação da inteligência artificial das atividades laborais na ordem de 60% a 70% a partir do próximo ano. Profissões tocadas pela inteligência artificial. Este é o ponto focal dessa nossa reflexão hoje, que é quais são as profissões que provavelmente serão impactadas pela inteligência artificial, no setor público, nos outros setores também, da sociedade civil mesmo, e o setor privado. São muitas. Não vou detalhar cada uma delas, vou salteando quais são essas profissões lá. Programadores. Quem escreve a programação, desenvolvimento de programas para computadores, terá um impacto muito grande. Aquelas linguagens usadas antigamente, C++, Script, JavaScript e tal, elas estão sendo relegadas para a extemporaneidade, dando lugar às novas programações. Por exemplo, aquela programação que eu mencionei, que é o Python. O Python é uma forma nova de programação que já entende a linguagem humana. Enquanto os outros anteriores, o Script, C++, tal, elas entendiam mais a linguagem nova e dá uma trabalheira enorme para produzir um site, um programa, um software. Aqui não. É uma questão de segundos, uma questão de minutos, você tem uma programação eficiente através de Python. Então, uma das pessoas que terá grande impacto é programadores ou desenvolvedores de software. Analistas de dados. O boom das melhores profissões bem pagas que existiam no mundo até anos atrás eram analistas de dados. Vou dar um exemplo. Na questão de concessão de crédito bancário, um analista de dados tem que buscar o histórico do seu cliente, todo o histórico. Das dívidas de sua linha, se ele está no Serasa, está remetido a outras dívidas, tinha que buscar dados da saúde, não é? Se ele está numa saúde robusta, deve receber o crédito e pagar adequadamente. Buscar as informações de morada, se calhar, buscar as informações de morada. O analista de dados, ele precisa de procurar esse histórico todo, trazer esses dados e fazer uma análise se realmente é viável que ele pague, além de ele ser concedido crédito, e que pague adequadamente esse crédito concedido. Isto é uma trabalho enorme. O analista leva dias e dias para fazer a análise, ou mesmo pedir empresas especializadas para fazer a intervenção, no caso da saúde, para o diagnóstico da saúde, de quem vai receber o crédito. Bem, no país funciona assim, que vai receber crédito, que é o médico, fazer o histórico, se tem problemas cardíacos, problemas de HIV, enfim, outros problemas que poderão exatamente impactar a transação de créditos e tomar a decisão no analista. Esta profissão provavelmente amanhã desaparecer. O analista de dados, o analista de crédito também, assistente jurídico. A assistência jurídica, ela funcionava em que ainda aparecer, né? Falando do fulano, um crime relacionado, por exemplo, de especulado, como se diz aqui, não sei, especulação, ou mesmo de burla. Senhor jurista, poderá me dar um parecer quanto a isso? Então, o jurista, ele vai procurar as leis, vai buscando alguns códigos penais, verifica se realmente vale a pena que o cliente vá receber por esse tipo de crime. Então, tinha que
entrar na biblioteca como um rato da biblioteca, vou estudar os códigos, os regulamentos, enfim, série de coisas, e depois a seguir e aparecer. Não. Aqui é tudo automatizado. Tem um software aqui no Brasil chamado Jurídico AI, que ele faz isso automaticamente. Você não precisa ter um assistente jurídico para fazer isso. Pegue na pena, submete a ele e automaticamente ele vai dizer quais são as bases legais que existem para uma pena como aquela. Enfim, há tanta coisa, atendimento geral, é aquilo que vocês assistem agora, e essas transições digitais que estão a acontecer nos grandes supermercados. Se for reparar que aos poucos as máquinas de atendimento e de pagamento são automatizadas, né? E no futuro, provavelmente, alguns atendentes das caixas poderão desaparecer e ficarem cá. E aqui no Brasil já há algumas lojas, acho que em Curitiba, houve uma notícia como essa, que não precisa de intervenção humana. Você entra, tem lá o seu cartão de crédito, cada produto que for a levar, automaticamente ele vai fazer o somatório e depois no final você com um Pix manda já o pagamento e sai com o pagamento. São tendências que estamos a assistir por os produtos já estão se instalando no Brasil e esses tipos de lojas, de supermercados e atendimento automatizado. Tudo funciona na base de inteligência artificial e dos sensores que estão colocados nas prateleiras e também nas carrinhas de compra. Revisor de texto. Revisor de texto e tradutor de texto. Essa profissão vai desaparecer. Se vocês forem trabalhar com ChatGPT, eu fiz esse ensaio, gerar um texto sobre, por exemplo, a vida selvagem de África. Aí automaticamente gerou um texto enorme sobre a vida selvagem de África. E eu quero que esse texto seja traduzido automaticamente por outras línguas. Eu faço, peço ao ChatGPT traduzir para o francês. Em 2 minutos ele faz essa tradução. Qualquer língua das línguas oficiais que existem no mundo, menos algumas línguas que são excluídas. Este é um outro tema de debate da exclusão e a inteligência artificial é dada para a maior parte das línguas que são faladas no mundo. Ok. Profissões como tradutor, professor de texto, recrutador, terão um impacto direto da inteligência artificial. Isso não há mais dúvidas. E eles terão que se reinventar aos sistemas para que eles consigam se adaptar a essas novas realidades. Ou potencializar, quem sabe, as suas profissões com essas ferramentas de inteligência artificial. Mas se as pessoas começam a utilizar de forma individual, customizada, então essa profissão tem que deixar de existir nos próximos tempos. Quais são as novas profissões que estão a surgir? A questão criador de conteúdo. O criador de conteúdo é aquele indivíduo que tem trabalhado bastante com conteúdos para redes sociais, conteúdos para uma organização, uma empresa e tal, e ele, como computador, é capaz de criar conteúdo. Porque tem todas as ferramentas consideradas dentro do seu computador. E ele pode criar vídeos, pode criar textos, pode criar séries de produtos imediatos, sem a necessidade de contratar uma terceira empresa para fazer esse trabalho. Então, é uma nova profissão. Autor de trabalho gerado por AI, e este indivíduo estive a dar exemplo ontem para os estudantes de mestrado sobre o exemplo da Rede Globo, que ela, nos próximos tempos, vai ter que mudar exatamente o figurino da composição do pessoal da graduação, do trabalho da graduação. O editor será substituído por um autor de trabalho já com inteligência artificial. Muitos jornalistas já usam inteligência artificial, vozes sintéticas, áudio, porque a Rede Globo permite isso no seu código deontológico, que se usa essas ferramentas de inteligência artificial. Então, o editor terá que trabalhar e revisar esses trabalhos, ou se for gerado por inteligência artificial, poder melhorar para depois poder ser transmitido. É uma figura, não só do campo do jornalismo, e há outros campos também que vão ter esse grande impacto. Não é? Tem que introduzir uma nova profissão para atender a questão da inteligência artificial às organizações. Analisador de previsão da IA, isso no campo da medicina, terão que introduzir este. O analisador é aquele que consegue verificar se as informações produzidas por IA são autênticas ou não.
Claro que a inteligência artificial não tem 100% de autenticidade. Há um momento que ele entra em delírio, em que ele começa a produzir informações falsas. Mesmo o ChatGPT, que ele usa, há um momento que ele entra em delírio, produzir algumas informações falsas. Há uma evolução do gerenciador que vai entrar, e o engenheiro de prompt, já começam a surgir agora cursos de engenharia de prompt. Pronto, são perguntas, não é? A gente faz a máquina para poder responder. O engenheiro de prompt já é uma realidade. Diretor da arte, design personalizado da inteligência artificial. Design personalizado da inteligência artificial, estamos a falar da inteligência dos avatares. Os avatares são figuras únicas e singulares que a inteligência artificial tem. A grande qualidade das ferramentas de inteligência artificial que trabalham com o audiovisual, elas têm muitos avatares. Há uma voz que se programa muito familiar nos conteúdos que circulam nas redes sociais, nos documentários, que é a voz do Adam, uma voz metálica que passa por aí e se assemelha da voz humana. Ela é um avatar da inteligência artificial. Faz documentários com uma das vozes mais preferidas para a produção de vídeos. Então, os desenhadores da personalidade, da inteligência artificial, dos avatares, vai ser uma profissão de futuro. As pessoas irão assistir nos próximos tempos a quantidade de avatares a circular em internet. Ok. Esta é uma pesquisa da Accenture de 2024, 84% dos executivos das empresas que dizem assim: a inteligência artificial vai ser anunciada nas organizações, nas empresas, nos próximos anos. No campo de serviços públicos, o que os serviços públicos nesse momento estão a discutir a nível mundial? A União Europeia tornou-se pioneira no debate, nas reflexões em torno da inteligência artificial nos serviços públicos. Organizou-se uma conferência na União Europeia para debater essa questão, como que a inteligência artificial irá impactar os serviços públicos nos próximos anos. O debate está em aberto. As tecnologias, nesse momento, não sabem quais são as tecnologias que irão ser usadas na inteligência artificial, mas o que eu quero sublinhar, o grande debate está previsto para fevereiro do próximo ano. As Nações Unidas estão a organizar esta organização internacional, uma conferência internacional para o governo dos Estados Unidos sobre as transformações digitais no setor público. Em fevereiro do ano que vem. Eu não tenho um programa concreto dos temas que estão a ser debatidos, mas isso é uma agenda das Nações Unidas, é uma preocupação. Tem principais temas que estão na agenda, como, por exemplo, questões de segurança e proteção de dados. São temas focais no setor público quanto à proteção de dados, a segurança dos dados que existem no setor público, que a inteligência artificial, obviamente, poderá buscar dados protegidos que existem na inteligência artificial, nos bancos de dados, para produzir as suas inteligências artificiais. Portanto, há um debate que está a decorrer, sobre a questão do impacto da inteligência artificial no setor público. Isso é uma preocupação mundial, uma preocupação de um país específico sobre isto. Esse relatório da OCDE, a Organização dos Países, a Organização das Comunidades para o Desenvolvimento, produziu esse relatório interessantíssimo que apresenta dados interessantes sobre a aplicação da inteligência artificial no setor público. O setor público está sendo impactado. Foram quase 70% dos países entrevistados e o relatório apresenta resultados, como, por exemplo, quase 4% dos setores públicos estão a usar a inteligência artificial. Okay. Interessantíssimo o relatório, tem muitos dados para me apresentar. Brasil, apenas, eu não tenho um domínio total do Brasil, mas algumas literaturas que eu fui buscando, vi que a fonte do Brasil está bem protegido. A lei, essa lei 9/319, 2018, já dizia aí, dá a possibilidade de transformação digital de muitos setores da sociedade. Desde cidades inteligentes, smart cities. O Brasil tem uma volta de 14 ou 15 smart cities. Smart cities são cidades inteligentes, desde serviços públicos, todos eles digitalizados, uma falar de serviços de saúde, de educação, serviços
aprovado, há um ranking feito pelo Brasil que pontuou para algumas 14 ou 15 cidades que já são cidades inteligentes, portanto, smart cities. Estão totalmente digitalizados. Santa Catarina é uma delas, Camboriú também, eu vi instalamente. Enfim, há tantas outras cidades que são cidades inteligentes. Há vários setores que se consideram importantes, o setor da saúde ainda está a ser digitalizado, não está a trabalhar. A nível dos municípios, as prefeituras, ainda há um trabalho a se fazer, dos laboratórios de TI, que ainda precisa da aplicação da digitalização, mesmo do uso da inteligência artificial. Portanto, a lei já existe, a lei de proteção de dados também já existe, e a inteligência artificial ainda está em fase de desenvolvimento neste momento. Ok? Era para dizer, estão aqui as cidades que conseguir ver de forma adequada classificar as necessidades inteligentes, os aspectos como o urbanismo, a economia, a educação, empreendedorismo, energia, mobilidade, segurança, meio ambiente e tal. Cidades Florianópolis, Vitória, São Paulo, Viva, Niterói, Balneário Camboriú, São Caetano do Sul, Belo Horizonte, o Barueri, Salvador, são consideradas cidades inteligentes neste momento. É o ranking feito aqui no Brasil. Já estão a usar, algumas delas já estão a usar ferramentas de inteligência artificial, que eu vou apresentar qual é essa ferramenta de inteligência artificial de usar esses, em algumas cidades, não são todas, em Santa Catarina, que é DARA. Se alguém já ouviu falar dessa ferramenta DARA, a DARA é a ferramenta que está sendo aplicada no setor da saúde e também no setor da educação. O que faz a DARA? Sobretudo no campo da saúde. Ele consegue, exatamente, fazer uma previsão da situação de evasão escolar. Se as crianças tiverem elementos indicadores que vai abandonar a escola, ele consegue prever e depois os profissionais ligados à educação já podem prevenir a situação de evasão escolar a partir dessa ferramenta da área que está sendo desenvolvida por uma empresa brasileira que está sendo distribuída por algumas cidades inteligentes do Brasil. Santa Catarina, não, a Prefeitura Municipal do Rio Sul de Santa Catarina, que está a utilizar agora. Eu queria vos mostrar como que está sendo apresentada essa ferramenta, mas parece que não vai funcionar. É um exemplo de um vídeo, mas o vídeo não vai jogar, porque vai no computador nosso. Mas, seja como for, sou questão de ver como que a DARA funciona, faz a solução de prognósticos de saúde, assistência virtual inteligente. As pessoas não precisam ir buscar as informações da prefeitura a partir de casa do celular ou verificar onde estão os documentos, onde estão funcionando os serviços, quais são os procedimentos de medição. Atendimento, previsão de evasão escolar, a DARA tem que fazer isto. Mas ainda está em progresso, ainda não está massificada a utilização desta ferramenta da inteligência artificial. O vídeo este vai funcionar. Ok, tem aqui outros aspectos. As Nações Unidas, através da Unesco, que é a organização internacional, têm produzido algumas diretrizes e estão sendo emanadas para os países membros. As diretrizes têm a ver com o setor da inteligência artificial, na área da educação, da ciência e da tecnologia. No setor da governação também terá algumas diretrizes que estão sendo emanadas. Diretrizes não são leis, são princípios que podem orientar os governos para criar leis, para criar regulamentos, para regulamentar sobre a inteligência artificial. Então, as diretrizes podem ser assumidas? Não. Depende de cada governo, de cada país. Então, este livro, muito interessante, é um relatório que apresenta exatamente a questão ética da inteligência artificial. Este é um exemplo para que os países iniciantes na aplicação de leis se orientem por essas diretrizes emanadas da Unesco. Claro, poderão ser adaptadas as diretrizes para cada contexto e para cada situação do país. Não é? Muito obrigado, e isso eu tenho por oferecer como informação.
Eu agradeço. Muito bom. Muito obrigada, professor. Eu fiz algumas anotações, mas se vocês têm algumas perguntas, vocês já podem levantar a mão, eu passo o microfone e a gente conversa. O professor falou sobre a lei da IA no Brasil. A gente viu que ela está realmente sendo bem... tem alguns setores que estão investindo mais nessa questão dessa legislação. Infelizmente, o governo ele tem investido muito nas empresas e pouco no serviço público. Se vocês derem uma olhadinha na lei, parece que 70% do recurso vai para investimento nas empresas e o serviço público tem bem pouco investimento e mais é para treinamento e não para pesquisa, né? Então, para de levar em consideração que nós também produzimos conhecimento e simplesmente nos leva a comprar conhecimento dos outros. Essa é uma das questões que recebi pensada nisso. Eu achei muito interessante que o professor falou das personas, né? Que antes nós tínhamos os avatares, agora nós temos as pessoas. Eu pensei que não seria uma perspectiva de humanização da IA para tornar um pouquinho mais atraente, quem sabe, para a interação que a gente tem. Se vocês pensarem, às vezes a gente nem se dá conta que está numa interlocução com um chatbot. A gente simplesmente acha que é uma pessoa que está nos atendendo e não é. Até que chega ao ponto que ela fala assim, não, agora eu não consigo te atender, o que tu está pedindo, eu não entendi, eu vou te passar para o ser humano. Daí ele fica, puxa, o que eu estava fazendo aqui agora, né? Tu faz altos papos com alguém e não é quem tu achava que é. Mas eu também gostei do que tu colocaste, que a ideia não é o ser humano, a ideia é que o ser humano seja um interlocutor com a inteligência artificial e não simplesmente ser substituído por ela. Mas me preocupa um pouco a questão de que está muito espalhado. A gente não está dando muito controle dessa questão da inteligência artificial. Fiquei preocupada com a intoxicação de informações que tu falou ali no começo. Que a gente realmente está vivendo um mundo onde tudo é muito rápido. Os alunos aqui falam muito arrasta para cima. Não sei se vocês já escutaram essa expressão, que é uma expressão que nos preocupa muito. Não é uma geração mais que para, conversa, escuta, critica, mas é uma geração que só está passando. E essa é a geração que nós vamos conviver nos próximos anos. Nós aqui temos alguns aposentados, mas a maioria das pessoas que estão aqui eu acho que são ativos hoje, que ainda vão trabalhar por um bom tempo e vão conviver com isso. A nossa maior preocupação seria como que a gente vai interagir com esses instrumentos de inteligência artificial que estão chegando para a gente. Então, eu acredito que a sua fala trouxe um pouco de bastante crítica ao que está acontecendo e bastante reflexão do que a gente vai passar nos próximos anos. Alguém tem alguma pergunta do professor? Ou quer fazer algum comentário? Eu sou aposentada, mas a minha preocupação é A minha preocupação é aqui na universidade, os senhores representantes aqui, qual é o trabalho que estão fazendo para desenvolver a inteligência artificial aqui na Universidade de Santa Maria. Você falou muitas melhorias, muitos avanços nos outros estados. Eu já não perguntaria o Rio Grande do Sul, eu me restringiria a falar aqui na nossa universidade. Como o senhor percebe a inserção da nossa universidade nessas pesquisas e essa compreensão da inteligência artificial aqui? Mais alguma pergunta para a gente juntar? Boa tarde, professor Celestino. Obrigado pela contribuição. Fiquei te ouvindo aqui. Duas coisas, né, basicamente, que eu pensei, e a gente está convivendo com algumas questões dentro do Serviço Público Federal,
E voltando para dentro da nossa da universidade, né, o que a gente percebe é que está vindo, já faz alguns anos, muita forma de trabalho, além do trabalho tradicional, seja para nós docentes ou para os colegas técnicos, né, aqui na instituição. E claro, isso em todas as outras também. E um problema que eu vejo aí é que à medida que vai afastando o servidor do espaço físico da universidade, essa invisibilidade, eu acho que ela vai construindo duas coisas, eu tenho notado. Primeiro, que ela vai construindo um trabalho que vai resolvendo as coisas e o colega desaparece. E aí, eu estou ligando com os pontos que o senhor trouxe aí das substituições, aí fico me perguntando se nós não vamos ficar sem colegas na universidade no setor técnico, por exemplo. Né? E mesmo os docentes já tem muito trabalho, né? E, aliás, não vem de hoje, né? Já vem de algum tempo, mas a aceleração, né, do desenvolvimento tão rápido, né, que a tecnologia, sobretudo a tecnologia da informação, ela traz, né? A gente está o tempo inteiro conectado pelo aparelho celular, praticamente 24 horas por dia, se a gente não se cuidar, inclusive nos dias que não tem folga. E o ritmo produtivo, né, dos trabalhos acadêmicos, das orientações, do que você precisa trabalhar para as aulas, isso faz um processo assim enlouquecedor, e a gente tem tido, né, o nosso sindicato, o ANES, o Sindicato Nacional, tem desenvolvido pesquisas mostrando o alto índice de adoecimento físico e mental dos professores e das professoras. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, que, de repente, muitos de nós, sejam entre os técnicos e os docentes, ficam seduzidos pela possibilidade de, por exemplo, não ter que cumprir o chamado horário formal, tradicional, que a gente sempre teve, né, dentro da instituição. E daqui a pouco, né, tem um ditado no Sul que diz que quem não aparece não é notado. Né? E daqui a pouco desapareceu, deixou de existir aquela função, como tantos já deixaram de existir dentro do serviço público. Ok. E para fechar, quando o senhor traz ali alguns elementos, né, com a perspectiva ética da inteligência artificial, me parece que o problema maior da inteligência artificial torna-se humano mesmo, por trás dela. O que a gente vê de utilização, eu vi com o tempo, desenvolvendo nos últimos 20 anos na prática docente, estratégias para os alunos não trabalharem com cópia. Eu cheguei à condição, nos últimos anos, que eu só consigo dar a avaliação escrita à mão no sala de aula. Porque eu não confio em mais nada que tenha aquelas coisas maravilhosas que eu posso pegar no computador, não preciso, né, de um ser humano produz, para que eu possa avaliar o meu estudante, né? E um detalhe que eu tenho notado nos alunos mais jovens, a maioria, a imensa maioria, às vezes até a sala toda, não tem mais nenhum objeto de anotação, tipo esse que o senhor está aí, que eu estou aqui quando você estava falando, estava com ele aberto, eles só carregam o aparelho celular. Eles acessam os textos, eu não sei, né, como é que o processo cognitivo vai se dar para essas pessoas, e pesquisas atuais estão mostrando que quando a gente faz isso que você está fazendo, que eu estava fazendo aqui à mão, o nosso desenvolvimento de aprendizagem é maior do que quando é só na máquina. E em relação à infância, né, à criança, as pesquisas mostram que se deve afastar as crianças até os 8 anos o máximo possível das telas. Então são desafios, né, da sociedade atual, enfim, que eu fiquei pensando ao longo da sua fala. Muito bom. Uma conversa foi grande, eu vou passar para o professor, ele dá mais uma comentária, e depois, se alguém quiser, a gente passa para uma
mais uma rodada. Interessante a pergunta colocada. A primeira pergunta foi colocada em relação à minha experiência aqui no Brasil, particularmente aqui no Santa Maria. Bem, eu tenho muitas passagens ao longo da minha vida académica. Estudei uma parte de Moçambique, a maior parte dos meus estudos foi na Europa, de Portugal e Espanha, Portugal foi cuidado, fiz a especialização em Espanha, em Navarra, depois traduzi da América para cá. Colaboro com algumas universidades portuguesas temporariamente. Em termos de experiência minha, confesso que aqui no Brasil eu estou adquirindo muitas experiências boas, a abertura que eu tenho que pegar, a integração de redes de pesquisa, isso tem ampliado bastante o meu conhecimento nessa área de inteligência social aplicada à comunicação. Eu confesso bastante que tive um bom acolhimento aqui na Universidade Federal de Santa Maria e que tem trazido grandes vantagens em agregar conhecimentos muito alto aqui na Universidade de Santa Maria, com as pesquisas que eu tenho feito, com as publicações que eu também tenho feito aqui no Brasil, em algumas outras revistas europeias. A Universidade Federal de Santa Maria, eu fiz um percurso, não encontrei nenhum regulamento de inteligência social, sobretudo na regulamentação pedagógica. O que existe como algo muito genérico dos princípios é a Declaração de Montevideo. Ela foi produzida em Montevideo, onde alguns académicos brasileiros estiveram integrados e deu sua declaração final neste evento e que terminou por ali. O que era necessário era que, a partir desta declaração final deste evento de Montevideo, que se produzissem regulamentos pedagógicos adaptados à inteligência social. Procurei algumas universidades, não vi nenhum regulamento aqui no Brasil sobre o uso da inteligência social nas atividades académicas, o que dá a possibilidade de utilização. O vazio legal existe e, de uma forma muito aberta, os estudantes estão assumindo como muchachos académicos trabalhos, e isso acaba exatamente por afetar diretamente quer o próprio professor e quer o próprio estudante. O que é isso? Respondo à pergunta que depois fui colocar. Está-se a assistir a uma situação em que o nível cognitivo dos estudantes, o desenvolvimento dos estudantes, está a baixar, falta criatividade. Apagando-se a criatividade dos estudantes, entramos no estado de conhecimento zero, ou próximo ao zero. E isto foi muito bom no desenvolvimento pedagógico, na aprendizagem dos alunos. Vou dar um exemplo que está a acontecer neste momento. Estou a falar de um exemplo da semana passada. A Finlândia, que se considera um modelo padrão, um modelo de referência na área da educação, arrancou um processo de digitalização. Estão a aprender agora, vou passar a aprender a utilização de tablets, telefones, dentro das salas de aulas, porque estudos feitos dentro da Finlândia mostraram que as crianças tornaram-se preguiçosas na aprendizagem. Porque o referencial que ele tem, que é depois verdade, que eles têm é aquilo que são as condições que eles têm, aquilo que o Facebook dá, aquilo que o TikTok dá, isso que é o conhecimento. Não busca conhecimento nas outras áreas, nos livros, nas outras literaturas produzidas, ou em área da ciência. E então, isto está a preocupar os governos. Então, há esse debate que recuou, a utilização de algumas ferramentas do Estado, dos Tribunais de Utilização. Portugal também esteve em debate na semana passada, na Assembleia Portuguesa, para a retirada dos Tribunais de Utilização. Voltar ao processo clássico de uso manual da escrita, uso de pesquisa, de literatura, para ver se pode se reativar o desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Esse é o debate da atualidade. Agora, na questão do setor público, já respondo a sua questão, o setor público é um setor que também irá impacto, a partir dos dados que aqui apresentei, vai ter um impacto direto quanto às atividades técnico-profissionais. Se as instituições não se adaptarem, dando capacitação ou mesmo renovando algumas determinadas áreas, haverá um atraso enorme para os profissionais. Porque isto vem com uma velocidade estonteante, uma velocidade anos-luz, a afetar todas as áreas profissionais.
Mas não podemos comparar isso como se fosse uma desvantagem. Não. Ele vem potencializar o trabalho. O trabalho braçal que se realizava anteriormente, o trabalho que é Auschwitz, síndrome do boneco, se não se chegou certo, muitos dos profissionais têm exatamente um estresse muito elevado por causa do volume do trabalho. As ferramentas da inteligência artificial vieram diminuir este stress, vieram diminuir o volume de trabalho braçal, reduzindo para umas taxas de sucesso muito elevadas relativamente a um profissional. O que requer que haja uma adaptação, uma formação contínua dos profissionais para se adaptar a isso. Ninguém vai ao império. É uma questão de adaptação. A realidade adapta-se, você evolui, se não adapta, você morre. Então, e nesse processo, exatamente, podemos ver que a inteligência artificial poderá oferecer ou agregar vantagens competitivas a nível profissional. Porque, se formos a reparar, repare que o ciclo de vida profissional do setor bancário é muito curto. Não sei se alguém já viu este tipo de estudo. Os bancos compraram os jovens que ficam no front office, ou a parte de frente, no momento, jovens dos 25 e 26 anos. Quando atingem os seus 35 anos, passam para o back office, para o caixa. Porquê? Porque ela já entrou no declínio profissional. Produz menos e tal. E passado algum tempo, vai para a aposentadoria. Por que os bancos funcionam assim? Porque se aperceberam da capacidade produtiva humana. Qual é a maturidade profissional, qual é a fase de declínio. Então, ao perceber o declínio, vão-se para a forma antecipada. É isso que funciona no setor bancário. Não sei se aqui é igual, mas eu conseguia verificar que no meu país funciona desse jeito. O setor de recursos humanos já tem essa previsão, quando é que vão dar uma reforma antecipada ou uma aposentadoria antecipada ao seu funcionário em função da sua capacidade produtiva. Então, a inteligência artificial vem exatamente diminuir esse stress. Provavelmente o ciclo de vida fica mais longo nos próximos tempos com a utilização da inteligência artificial. Se corresponder às questões colocadas. Ela pediu primeiro, depois eu posso pedir. Não, pode ser. Claro. Boa tarde, professora Celestina. É evidente que a gente, no nosso dia a dia, já é dependente da inteligência artificial, de muitas melhorias. O senhor já demonstrou para a gente e essa perspectiva de futuro. Mas eu gostaria de colocar algumas preocupações que você tem comigo e reforçou na sua palestra. Sobre todo esse perigo advindo, né, de uma tendência ao mundo cada vez mais direcionado, um mundo mais cartesiano, né, e aquela dificuldade que a gente passa a ter devido à perda de uma visão sistêmica. Então, nesse sentido, a gente percebe que a inteligência artificial traz esse perigo, esse desafio para nós que somos servidores públicos e gestores públicos, né? De que forma a gente consegue enfrentar todo esse crescimento aí do pensamento assim, mais majoritário, e por vezes pensamentos acabam sendo colocados em choque perante os grupos, né? A gente percebe também, né, o crescimento de polarização, né? E eu acho que a inteligência artificial fortalece esse tipo de comportamento, né? Eu percebo muito claro, assim, para mim, por exemplo, quando eu acesso um usuário do YouTube de outra pessoa, o quanto, né, a inteligência artificial, de alguma forma, direciona o meu gosto. E aí eu vou perceber o mundo num formato que a inteligência sabe que eu gosto. E aí, por exemplo, eu acesso algum bodega e eu noto, nossa, o YouTube dele é totalmente diferente do meu. Então, isso dá uma falsa percepção para cada pessoa de um mundo que muitas vezes é todo ele desenhado pela inteligência artificial.
tem como retroceder, porque a sociedade já se acostumou com a inteligência artificial. Agora, eu acho que o desafio é de que forma a gente consegue, né, minimizar esses impactos, né? Porque eu acabo com meus botões pensando, se tornou refém, né? Tanto muitas vezes para pensar, porque o próprio Google já sugere as pesquisas conforme a minha preferência, né? Eu acho que a gente também está ficando refém para aprender, né? Porque se torna mais cômodo, às vezes, consultar a inteligência artificial ao invés de eu mesmo recorrer ao conhecimento. E eu acho que a gente está ficando cada vez mais refém para criar, né? E é isso. Eu acho que é muito interessante a sua palestra e me trouxe reflexões, né? Enquanto servidor público, eu quis compartilhar aqui com os colegas. Então fica de pé. Assim, para poder ver o pessoal. Tá. Isso, e aí não precisa levantar, né? Muito. Pode ficar sentado. Boa tarde, né? Eu acho bem interessante o interesse que todos tiveram, né, por esse tema. Então, o Atenas acertou, né, em proporcionar discussão e não só esse maravilhamento que todos nós temos. Eu também não estou imune e a gente utiliza essas ferramentas, né? Então, elas estão aí, como o colega falou. Eu tenho várias preocupações, duas delas vou colocar, ainda que não tenha respostas excelentes, porque eu acho que não é ele que tem, né? Mas como ele está pesquisando a respeito, eu achei interessante ver. Uma delas, que até tu colocaste sobre esse controle dos dados, a segurança ou insegurança que nós vivemos. Muitos colegas aqui sabem, por exemplo, que os nossos dados, eles não estão seguros, absolutamente não. Né? Fizeram um consignado no meu nome no ano passado. Para quem sobrou estresse? Para quem sobrou resolver o problema? Alguma ferramenta da inteligência artificial me ajudou? Não. Né? Porque foi feito um consignado em Pedras de Guaratiba, no Rio de Janeiro,